com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar da morte misteriosa do ator Yu Long. Talvez vocês não o conheciam por nome, mas se vocês são dorameiros, se vocês estão nessa bolha da Ásia, ou até mesmo da cultura pop no geral, vocês devem ter ouvido esse caso, que tá parando a internet na China, apesar das autoridades estarem fazendo o possível e impossível pra apagar todos os traços das teorias em volta do falecimento precoce do Yu Long. Era um ator de 37 anos, que ao falecer agora, em setembro, sua empresa, dando uma nota, não foi bem recepcionada pela sua família, nem pelos seus fãs. E isso criou uma teoria da conspiração, onde as pessoas começaram a querer levantar possibilidades para um possível assassinato, e não uma morte de uma pessoa que estava intoxicada, embriagada, que caiu de um prédio. Essa é a versão oficial, né, pro óbito do Yu Long. A gente vai destrinchar nesse vídeo aqui o que pode ter acontecido, e, gente, é extremamente macabro, tá? A gente, inclusive, já avisa que se você tiver gatilho com essas coisas, talvez nem seja o vídeo pra você, mas é porque, tipo, foi saindo mais coisas, tá? E eles estão mentindo descaradamente quando o assunto é a morte desse homem. Então a gente vai contar tudo pra vocês nesse vídeo. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, gente. A gente pega ideia de vídeo por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Muita gente pediu esse vídeo lá no Instagram, então vai lá. Bom, gente, o ator Yu Long também é conhecido pelo nome Alan Yu. Ele nasceu em 88 e ele já fez vários dramas, mas ele ficou ali mais famoso. Os dramas mais famosos dele são Go Princess Go, de 2015, e Amor Eterno, de 2017. Eternal Love, inclusive, foi um grande sucesso na China e na C-Drama Land. Se você acompanha drama chinês, você provavelmente já deve ter visto algum desses dois dramas aí, ou provavelmente o Amor Eterno com o Yu Long. A carinha dele não deve ser estranha pra você. Ele, além de atuar em produções variadas, ele também dirigia videoclipes, tá? Ele também tinha essa veia artística da direção. Ele era um cara que, pros fãs que acompanham, falam que ele era um cara muito artístico, assim. Multifacetado, ele fazia muitas coisas. E, bom, o mundo, né, das pessoas que acompanhavam o trabalho dele, também da cultura pop chinesa, foi totalmente pego de surpresa no dia 11 de setembro, quando uma nota, né, através da sua agência, a gente sabe como é que funciona essas agências, tanto na China, quanto no Japão, quanto na Coreia, né, o K-pop tem muito disso, onde as agências dão todos os recados pelo artista. Então, eles lançaram uma nota de falecimento, dizendo que o Yu Long estava em um jantar privado com alguns conhecidos em noites anteriores, e ao se embriagar demais, acabou tropeçando ali numa janela e caído de um prédio, e a queda ocasionou a sua morte. Exatamente. O que eles disseram é que, tipo assim, no meio do jantar, tava embriagado, foi dormir, foi no quarto, e depois no dia seguinte ele foi encontrado no chão, do lado de fora do seu apartamento, por um vizinho. Um vizinho que tava passeando com seu cachorro, encontrou o corpo do Yu Long caído logo abaixo da janela, que provavelmente era da casa dele. A notícia foi encontrada na internet, obviamente, com muita tristeza e choque, só que pouquíssimo tempo depois, a gente começou a ver fotos e posts de protesto, principalmente envolvendo fãs mais próximos do Yu Long, né, os seus fã-clubes e a família do Yu Long, falando, tipo assim, essa história tá muito mal contada, o nosso filho não morreu assim. Foi uma coisa muito esquisita, porque o que as pessoas estão falando também, primeiramente, é que assim que a equipe dele chegou no local onde tinha acontecido o suposto acidente, eles estavam mais nervosos do que, de Tristes, fato, tristes. Né? Porque, gente, é uma notícia trágica. Uma pessoa, tipo assim, teve um acidente, uma pessoa acabou tropeçando e caiu de um prédio. É uma notícia muito trágica. Imagina se isso acontece, mas a equipe dele tava parecendo mais nervosa do que, de fato, triste. E aí eles chamaram a polícia, e a polícia já resolveu o caso como um acidente muito rápido, o que não acontece com muito costume na China, tá? Eles demoram mais, não só na China, em qualquer lugar do mundo. Gente, tem que ter uma investigação. Quando o Liam Payne faleceu aqui na Argentina, tipo assim, demoraram meses pra dizer de fato o que tinha acontecido. Aí você vai dizer pra mim que um homem que tava em perfeito estado horas antes, né, com as faculdades mentais em ordem, não foi posto nenhum exame toxicológico sobre ele pra gente entender o óbito? Não só nenhum exame toxicológico ou autópsia foi feita, que o corpo dele foi cremado antes da família chegar lá. Aí, gente, essa teoria da conspiração foi se tornando uma investigação própria, sem a ajuda sem a ajuda dos braços armados e sem a ajuda da empresa e gerenciamento do Yu Long. Essas são as pessoas, tá, gente? Supostamente que estavam lá. Por favor, não se esqueça desses rostos, porque a gente pode estar olhando pros assassinos do Yu Long. E não só assassinos do Yu Long, tá, gente? Torturadores. E pessoas que fizeram muito mal até assassiná-lo, jogando ele praticamente desacordado da janela. E quais são os indícios que as pessoas têm pra achar que ele foi assassinado e não foi um acidente? Tem algumas coisas. Primeiro, dizem que ele foi pro quarto dormir. Essa é a versão original. Mas geralmente quando a gente vai pro nosso quarto dormir, a gente leva o nosso celular junto. O celular dele tava na sala, então as pessoas estavam assim, acharam um pouco esquisito. Parece que ele tinha ido pra lá meio forçado, porque o celular dele tava longe. Outra coisa, as janelas do apartamento onde ele estava, onde ele morava,
morava, tinha uma tela protetora, gente, muito forte, tá? Você não consegue abrir aquilo sem cortar, porque é muito forte, não importa a força que você faça, ela não sai. Tem que ser cortado com uma faca, com uma tesoura ou algo do tipo. Então, muito difícil isso ter sido um acidente. E quando as pessoas foram olhar, gente, a janela de baixo de onde ele supostamente foi jogado, tava cheio de marcas e arranhões, como se alguém tivesse desesperadamente tentando se segurar ali. Estão comparando a morte do Yumen Long, todo descaso, tanto da polícia quanto da equipe dele, até mesmo o mistério em volta, ao que aconteceu com Charlie Kirk agora nos Estados Unidos, no sentido que, tipo assim, foi uma morte que mobilizou muito pessoas do governo e pessoas altas e causou muita comoção e divisão política, e essa coisa tá acontecendo lá na China também. Tá todo mundo nesse mesmo lugar onde, tipo, precisamos fazer alguma coisa, e se você fica pesquisando coisas e artigos no Weibo ou nessas redes sociais chinesas sobre o Yumen Long, você não encontra quase nada. Porque você sabe que lá na China o governo pode fazer isso, né? Rastrear matérias, deletar literalmente pessoas, né, dos históricos de pesquisa da internet. As pessoas estão falando que tá difícil encontrar qualquer informação sobre o Yumen Long, até sobre a carreira dele tá difícil de encontrar coisas na internet. Sendo que, assim, quando a gente vai ver, vizinhos do Yumen Long também colocaram na internet áudios do que eles ouviram da casa dele na noite anterior à morte, e foi isso que eles ouviram. Então, assim, é completamente surreal a gente tá vivendo numa época onde a gente tem tanta informação assim. Claramente dá pra ver que isso não foi uma pessoa que caiu acidentalmente de um lugar, estilo que aconteceu com o Liam Payne. Foi uma pessoa que foi assassinada. E não estão fazendo nada a respeito, tá, gente? A comunidade internacional e os fãs dentro da China, até mesmo pessoas na China, estão fazendo mais pelo caso do que as próprias autoridades. O que aconteceu, né, gente? O que a gente teve de nota foi uma nota da agência que falou em nome da família do Yumen Long, dizendo que a família pedia encarecidamente para as pessoas pararem de especular e de criar teoria, e que a morte dele foi um acidente e que não se passava disso. Mas a mãe dele, pelo visto, lançou uma nota além da empresa, dizendo que na verdade não foi nada de acidente, que a família acredita sim que ele tenha sido assassinado. Então, assim, a família se pôs contra essa nota, parecendo o caso do Avicii. Sabe? Onde o DJ que morreu de overdose, e os pais falaram assim, morreu nada não. Não tem nada disso não. Então, assim, a gente vai escutar quem? A empresa que sugou o menino de todas as formas e não protegeu ele, ou a família? Porque temos também, gente, imagens que as pessoas estão resgatando de uns tempos atrás, que mostram alguns machucados no rosto do Yumen Long. Talvez ele estaria sofrendo maus tratos da empresa muito antes desse vídeo que a gente viu aqui, sabe? E você lembra essa imagem que a gente colocou aqui das pessoas que são os supostos assassinos do Yumen Long? São pessoas que têm ligações com máfia, tá, gente? Com a máfia chinesa. A gente não sabe até que ponto a empresa do Yumen Long devia dinheiro pras pessoas e forçava ele a fazer coisas que ele não queria. Por exemplo, nesse coquetel que supostamente aconteceu, o ocorrido que levou o Yumen Long a óbito, tem várias teorias do que pudesse estar acontecendo. Talvez ali uma horda de prostituição, eles estivessem literalmente abusando sexualmente dele, ele sendo obrigado a se prostituir de alguma forma. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe claramente com as imagens que a gente já tem em mãos é que ele não queria estar naquela situação. Claramente. E o que a gente sabe é que, tipo assim, infelizmente a gente não vai ter informação do que levou à morte dele, porque o corpo foi cremado antes mesmo de qualquer autópsia ser feita. Isso é um absurdo. Às pressas. Quem que crema um corpo às pressas antes de se fazer a autópsia? Não faz sentido nenhum isso, então, a não ser assim, que eles estejam querendo esconder. Exatamente. Então, assim, será que as pessoas que estavam, né, nesse lugar são tão poderosas, estilo Diddy, que eles têm topeiras na força? Porque é isso que me leva a crer. É o que faz sentido pra mim também, porque são pessoas que devem ter visto, tipo assim, ó, chamaram a polícia, vamos encobertar, vamos dar uma olhadinha de mão aqui pra essa galera. Deram dinheiro, provavelmente, ou tem pessoas também lá dentro que vão fazer tudo que eles querem, porque, gente, eles fugiram todos os protocolos, não só da China, mas do mundo. Quando internacional, né? Encontra-se um corpo, tem que ser necessário, ainda mais um corpo caído. Tipo assim, você não presume que é um acidente. Ai, foi um acidente, vamos presumir. Não, tem que ser feito os testes. E nem pra dizer que, tipo assim, era uma sacada
sacada, igual que a gente tá no nosso apartamento ali, tem uma sacada. Às vezes a sacada tava bamba. Não, era literalmente uma janela que é difícil de você pular. É igual o caso da Isabela Nardoni. Ela foi jogada, claramente. Claramente. Então, assim, tudo isso fica muito macabro, gente. Se vocês estão acompanhando esse caso mais de perto, querem mais atualizações, manda pra gente. Quem sabe a gente pode se afundar um pouco mais. A gente tem 2 canais no YouTube, então pra gente é mais difícil. A gente não tem equipe, então a gente faz tudo muito sozinho. Mas se vocês quiserem mais informações, se vocês tiverem ali algum caminho de rato pra gente se afundar mais nesse caso, pode mandar pra gente que talvez a gente traga atualizações pra vocês. Sim, a gente ficou muito chocada com esse caso todo, então a gente quer talvez saber o que vai acontecer depois, se os detetives da internet vão encontrar mais alguma coisa, e se vocês encontrarem também, manda pra gente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta pra chegar em mais pessoas. Tudo de sempre. Beijo. Um beijo. Tchau.